Olá pessoal, por aqui Cristiano Guedes do canal Me Ensina Direito, de volta aí com mais um aprendizado em conjunto. E hoje o nosso aprendizado, a nossa videoaula diz respeito à classificação da ação penal. Iniciaremos aí o nosso estudo com um quadro em que eu mostro os desdobramentos da ação penal no nosso ordenamento, as divisões dela em pública e privada. Ressalto que a regra no nosso ordenamento é que a ação penal ela seja pública e de natureza incondicionada, ou seja, o Ministério Público, que ele é o titular da ação pública, ele não precisa, na maioria dos delitos, da manifestação de terceiros para que ele vá até o Poder Judiciário propor a ação penal pública. Porém, existem alguns delitos que é necessária a satisfação de condições, ou seja, a manifestação da vontade de terceiros, para que esse mesmo órgão, o MP, ele vá até o Poder Judiciário promover a ação penal pública. Estudaremos mais detalhadamente cada um dos tipos das ações penais, tanto a pública como a privada e suas subdivisões, no slide seguinte. Veremos que um pouco também sobre a ação penal privada, e que ela está subdividida em propriamente dita, subsidiária da pública e personalíssima. E como já foi dito, estudaremos mais adiante uma a uma e suas características. Iniciando o nosso estudo pela ação penal pública, como já foi visto, ela está subdividida em incondicionada e condicionada, e como também já foi falado, sabemos que a incondicionada ela é a regra do nosso ordenamento, ou seja, não existe qualquer necessidade de manifestação de vontade de terceiros, não exige-se a satisfação de condições para que o MP vá até condições específicas que eu falo do delito e não da ação, acerca do delito, para que o MP vá até o Poder Judiciário, promover a ação penal. Já no tocante à ação penal de natureza condicionada, a ação penal pública condicionada, melhor dizendo, ela também está subdividida e em alguns crimes, em alguns delitos, é necessário que para o MP e até o Poder Judiciário promover a ação penal pública, é necessário que exista aí a requisição do ministro da Justiça. Alguns exemplos desse delito são o tópico lá dos crimes contra a honra do presidente da República, dos chefes de governo estrangeiro e outros aí que não convém detalhar aqui no momento. Basta a gente saber que em determinados delitos é necessária a requisição do ministro da Justiça para que o Ministério Público possa promover a ação penal perante o Judiciário. Já em alguns outros delitos, é necessária a representação do ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-lo. Porém, o legislador, se precavendo a respeito de causas supervenientes, ele deixou claro na legislação que, ocorrendo a morte do ofendido, ou esse vindo a ser declarado ausente em processo judicial, para quem não sabe, a ausência é um instituto do direito civil onde se busca declarar a morte presumida de uma dada pessoa que no popular tomou chá de sumiço e deixou aí várias pendências para serem resolvidas. Então vai até o Poder Judiciário buscar declarar a ausência daquele cidadão e posteriormente buscar a declaração da morte presumida para que essas pendências que ficaram atreladas à personalidade dele, à pessoa natural dele, venham a ser resolvidas por terceiros. Mas voltando aí para o direito penal, ocorrendo a morte do ofendido ou a sua declaração de ausência em processo judicial, o legislador ele deixou claro que esse direito ele pode ser repassado para o chamado CAD, que é uma sigla aí para a gente decorar e aprender sobre cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, ou seja, o direito de ação aí, o direito de representar, direito de representação, ele passa ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, nesses casos. Satisfeitas essas condições, tanto a ação penal pública condicionada quanto a incondicionada, como sabemos, elas possuem como titular o Ministério Público.
e esse será o encarregado de promovê-la perante o Poder Judiciário. E a forma que ele faz isso, o nome da peça que ele vai até o Poder Judiciário para dar entrada nessa ação penal pública, seja ela incondicionada ou condicionada, a chamada inicial acusatória, ela recebe o nome de denúncia. Espero que tenha ficado claro aí para vocês um pouco sobre a ação penal de natureza pública. E vamos passar adiante então para adentrarmos no estudo da ação penal privada. A ação penal privada, como a gente aprendeu nos slides anteriores, ela se subdivide em três e iniciaremos o estudo com a ação penal privada propriamente dita. A ação penal privada propriamente dita, ação penal privada subsidiária da pública e ação penal privada personalíssima, como mostramos lá no primeiro slide. Nos dois primeiros casos, na ação penal privada propriamente dita e na subsidiária da pública, elas poderão ser intentadas pelo ofendido ou por seu representante legal, como foi falado no slide anterior, o CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, na morte ou na declaração de ausência em processo judicial do ofendido. Já na ação penal personalíssima, nós temos aí que ela só poderá ser intentada pelo ofendido. Ela não deixa de ser uma ação penal privada propriamente dita, porém ela é bem específica, ela é um caso específico de uma ação propriamente dita, uma ação penal privada propriamente dita. Por quê? Porque nela somente o ofendido é quem pode ir até o Poder Judiciário intentar a ação penal. Destaco aí que o direito de punir na ação penal privada ele continua sendo do Estado, apenas por tratar-se, na maioria dos casos, de situações relacionadas à intimidade do ofendido, à vida particular do ofendido, o Estado, o legislador, achou por bem deixar a critério do ofendido o direito de ação, o direito dele ir até o judiciário pedir para que o Estado juiz venha a punir aquele que ofendeu, que lhe causou um mal. Passando adiante, saberemos que diante desses três tipos de ações aí, apesar do ofendido ou seus representantes legais serem partes legítimas para intentar a ação penal de natureza privada, elas devem ser promovidas por advogado, porque na maioria dos casos o ofendido ele não tem capacidade postulatória, a não ser que ele seja um advogado. Então ele deverá constituir um advogado para que esse vá até o Poder Judiciário e por meio da inicial acusatória chamada queixa-crime venha promover a ação penal de natureza privada, seja ela propriamente dita, subsidiária da pública ou personalíssima. Passaremos adiante agora e estudaremos detalhadamente uma a uma. Iniciando pela ação privada propriamente dita, saberemos que ela é aquela que já nasce com natureza privada. Nela, o ofendido ou o seu representante legal será parte legítima para exercer o direito de ação. Aí vem aquela pergunta: o que acontece se o ofendido vir a falecer, vir morrer antes de propor a ação, antes de intentar a ação, ou até mesmo no decurso dela, ou se ele vir a ser declarado ausente? Aquela situação que estudamos lá atrás. Nesse caso, a legislação permite que o direito de intentar a ação ou de seguir no processo passe para o chamado CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, e seguindo essa linha de preferência aí. Primeiro o C, depois o A, depois o D, depois o I. Passando adiante com o estudo da ação penal privada subsidiária da pública, aí nós temos um caso, se a gente quiser levar para o lado do humor, é aquela situação do cidadão que fez cirurgia de mudança de sexo. Era de um sexo e passou a ser outro agora. Mas brincadeiras à parte, vamos continuar com o nosso estudo. A ação penal privada subsidiária da pública, ela decorre de uma inércia do Ministério Público. Esse direito nasce para o particular
Quando o Ministério Público, diante de uma ação que inicia-se de natureza pública, ele perde o prazo legal para oferecer a denúncia. Porém, mesmo o particular intentando aí a ação penal privada subsidiária da pública, mesmo assim o Ministério Público poderá aditar a queixa, repudiá-la, oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e a todo tempo, no caso de negligência do querelante é o nome da parte do legitimado ativo do processo, no caso aquele que foi intentar a ação, ele poderá retomar, no caso de negligência dele, do autor, ele poderá retomar a ação como parte principal. Aí vem novamente aquela perguntinha: em caso de morte do ofendido ou declaração de ausência? Em se tratando de uma ação penal privada subsidiária da pública, nesse caso aí, continuando a inércia do Ministério Público, ou seja, havendo da mesma forma a inércia do Ministério Público, o descaso, a perda de prazo, a depender da situação que vier a ocorrer, estará legitimado, o direito será repassado, em caso de morte do ofendido ou declaração de ausência, ao CAD, ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. E esses poderão intentar a ação penal privada subsidiária da pública ou, a depender do caso, continuar no processo, dar seguimento no processo, caso o Ministério Público não venha a assumir como parte principal, como já foi visto que ele pode fazer isso a qualquer tempo, visualizando a negligência quando visualizar a negligência do querelante. Na ação penal privada personalíssima, essa, como eu falei anteriormente, ela é uma espécie de ação privada propriamente dita, porém é um caso específico. Nela, somente o ofendido é parte legítima para agir. Somente o ofendido pode ir até o Poder Judiciário intentar esse tipo de ação privada, de ação penal privada. E destaco também que só se visualiza no nosso ordenamento um único caso. Há alguns tempos atrás, poderíamos visualizar 2 casos, agora somente um, que é o do artigo 236 do Código Penal, que fala em induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento. Mais uma vez aí, a gente pede auxílio ao direito civil para explicar melhor essa situação. E esse artigo 236 do Código Penal, ele fala em contrair casamento, induzindo a erro essencial o outro contraente ou ocultando impedimento, ocultando perante o outro contraente o impedimento que ele sabe que não seria possível casar com aquela pessoa em virtude desse impedimento que existe acerca deles dois. Exemplos que podem ser citados para facilitar o entendimento disso aí: o induzimento a erro essencial. O erro essencial é aquela situação que, se o outro contraente, o contraente enganado, melhor dizendo, ele ficasse sabendo antes do casamento ser realizado, com certeza era quase certo que esse casamento nem seria dado seguimento, que ele nem viria a acontecer. Um exemplo claro disso aí, o cidadão, aquele cidadão bem conservador que pretende casar, ter filhos, gerar filhos com a sua parceira, casa com uma determinada mulher, porém, com o passar dos tempos, ele percebe diferenças no corpo dela e vem a descobrir que aquela pessoa, na realidade, trata-se de um homem que fez cirurgia de mudança de sexo, e que hoje em dia está como mulher. Esse erro foi um erro essencial que a outra pessoa não informou a ele antes do casamento. E esse erro, se o contraente enganado viesse a saber antes de casar, talvez ele nem tivesse contraído casamento com essa pessoa. Então isso aí é o chamado erro essencial. Já a ocultação de impedimento, destaco que o artigo 236 fala que não seja outro casamento, porque se for outro casamento já configura outro crime, que é bigamia. Nesse caso, a ocultação de impedimento, um exemplo, é um irmão unilateral, ou seja, um irmão por parte de pai, vamos tomar esse exemplo aqui, que sabe que tem dois irmãos por parte de pai, melhor dizendo,
Só que um deles, digamos, o homem, já sabe da história do pai dele com a mãe daquela outra pessoa, daquela outra menina, e sabe que eles são irmãos por parte de pai, porém essa menina não sabe. E ele acaba se apaixonando por ela, porém ele oculta dela a informação de que eles são irmãos por parte de pai. Ela, não sabendo dessa informação, aceita namorar com ele e escondidamente, de uma forma que os pais não tomam conhecimento e que não venham a informar a namorada dele, eles acabam se casando. Nesse caso, ele ocultou dela um impedimento, pois os filhos, os irmãos unilaterais, eles não podem contrair casamento. Existe aí um impedimento. Então, o que é que acontece? Nesses dois casos aí, erro essencial e ocultação de impedimento, a queixa ela só pode ser intentada pelo ofendido. Somente o ofendido é parte legítima para agir nesse caso. Porque perceba que é algo tão pessoal, aliás, é mais que isso, é personalíssimo, que seria uma forma de escandalizar o processo se o Estado quisesse a todo custo levar essa causa até o Poder Judiciário. Outro ponto a destacar é que nesse caso a queixa ela também só pode ser intentada depois de transitar em julgado a sentença que, por motivo do erro essencial ou do impedimento, como a gente falou, venha a anular o casamento. Aquela mesma pergunta de todos os outros slides. E em caso do ofendido ou de declaração de ausência. É bom destacar que nesse caso aí, o CAD, o cônjuge ascendente, descendente ou irmão, nesse caso aqui, por se tratar de uma ação personalíssima, o CAD não poderá dar seguimento à ação e nem muito menos intentá-la. Tratando-se de ação penal privada personalíssima, como foi bem destacado, somente o ofendido é parte legítima para agir. É isso aí, pessoal. Chegamos a o fim de mais um aprendizado em conjunto aí, mais um vídeo aí para que possamos aprender um pouco sobre a ciência jurídica. Espero que tenham gostado e peço a vocês que se inscrevam no canal, deem um joinha aí, marque o sininho aí para assim que aparecer mais novidades, vocês serem já de imediato informados acerca das novas videoaulas que colocarei aí sobre presentes no nosso canal. Paz e bem a todos, até mais, fiquem com Deus.